Olá a todos, meu nome é Tiago Possônio Pinto, sou professor de música e esse curso de teoria musical está sendo vinculado ao Espaço Harmonies. Então, acompanha comigo aí que você vai aprender aos pouquinhos um pouco de cada coisa sobre teoria musical, tá? Falar um pouquinho do nosso curso de teoria está disponível lá na página do Espaço Harmônicos. Então você pode ir lá no Facebook ou no Instagram, e lá no Instagram você pode colocar Espaço Harmonies, e aí você vai ter acesso aos materiais que a gente tem lá para venda, tá bom? Então, vamos começar. O curso de teoria musical ele é dividido em módulos, são 4 módulos que falam sobre temas relacionados à música e, consequentemente, relacionados à teoria musical. Nesse primeiro módulo, a gente tem alguns conteúdos que vão ser trabalhados ao longo desse módulo. Então, a gente vai ter introdução à teoria musical, pautas, notas e linhas suplementares, clave de sol, fá e dó e suas subdivisões, valores musicais e nomenclatura das notas, semitom, tom e alterações, legato, ponto de aumento e diminuição, intervalos e sempre ao final de cada módulo a gente vai ter exercícios de verificação para sondar como você está e como você está desenvolvendo esses conhecimentos de teoria musical, tanto na prática quanto na teoria. Então, vamos começar o nosso curso de teoria musical pela introdução à teoria musical. Então, o que é música? Seria a primeira coisa a trabalhar na definição de uma definição para a teoria musical. Então, a música, eu trouxe duas definições aqui interessantes. Uma é do Bourdieu Médio, a outra é do Rousseau, segundo Roland Canet. Então, a do Borromeo Médio diz assim: a arte, que a música é a arte de combinar sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio, proporção dentro do tempo. Essa é uma definição do Borromeo. Já o Roland de Candé, ele traz a definição de que a arte de reunir sons de maneira agradável ao ouvido. Então, existem muitas definições de música e cada definição expressa um pouquinho de cada pessoa dentro de uma cultura especificamente. Tem sons que são, por exemplo, a definição do Rousseau traz a ideia de sons agradáveis. Nem todo som é agradável dentro de uma cultura e nem todo som é desagradável dentro de uma cultura. Isso vai depender muito do que aquele determinado povo, aquela determinada cultura elegeu como agradável ou desagradável. E os sons podem ser simultâneos e sucessivamente, eles aparecem nos determinados momentos na música de maneira sucessiva ou não, ou simultânea. Isso depende muito de cada cultura, de cada lugar onde a música está sendo feita. Então, a música, além dessa definição básica, ela também tem a definição quanto aos elementos. Que elementos compõem a música que são indispensáveis a ela? Então eu selecionei aqui no material 4 elementos que eu achei interessantes para comentar sobre eles. Um é a melodia, o outro é a harmonia, o outro é o ritmo e o timbre. Tá? Esses elementos são básicos, geralmente estão em todo que a gente praticamente pensar em música. A gente tem a melodia, que seria o quê? São sons ouvidos sucessivamente. O que faz a gente lembrar de uma música é uma melodia. Então, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A gente consegue lembrar da música por conta da melodia, nem tanto da letra, porque a letra pode sofrer alterações na melodia. Pode sofrer alterações enquanto a melodia permanece a mesma, né? De certa forma, assim. A harmonia seriam os sons simultâneos, ou seja, os acordes que acompanham a música, mas só que, lógico, existe uma série de regras e cada uma dessas vai gerar uma área específica da música. Por exemplo, a harmonia vai ser uma área específica da música onde você está a trabalhar as progressões dos acordes, o passo a passo da música, né? Como concatenar os acordes para criar uma textura, para acompanhar uma melodia, enfim, tudo isso vai ser trabalhado em harmonia. Tem o ritmo é o quê? É quando a gente organiza o tempo de cada nota, de cada som ou de cada silêncio dentro da música. Então, essa organização de notas, de sons e silêncios é o que a gente chama de ritmo. E por último, ao timbre, ou a qualidade, o elemento que se chama timbre, é uma qualidade do som que diferencia os diferentes instrumentos, os diferentes objetos. Então, o timbre está muito ligado ao material que é feito, por exemplo, um determinado instrumento, a madeira ou
ao outro material qualquer que seja feito. Então, tudo vai depender. Às vezes, você tem 3 ou 4 violões, por exemplo, que tem sons diferentes. Por quê? Tem madeiras diferentes usadas em cada construção. Então, isso vai depender muito do objeto que é utilizado para construir um determinado instrumento ou um determinado meio de fazer música. Tá? Continuando aqui, para entender melhor a teoria musical, a gente precisa entender também como funciona o som. O som nada mais é que a sensação percebida pelo ouvido através da vibração dos corpos elásticos. Todo corpo, quando a gente bate, ele vibra, e essa vibração chega ao nosso ouvido, e nosso ouvido demanda ao nosso cérebro que ele vai dizer que tipo de som é, através do nosso HD aí interno, ele vai estar salvando essa informação e vai dizer que vai classificar esse som. Então, o nosso cérebro é o grande pivô aí nesse conhecimento do som. Essas vibrações produzidas pelo movimento das moléculas do ar, se a gente bate em alguma coisa, as moléculas se mexem, essa vibração chega ao nosso ouvido através das ondas sonoras, que se propagam pelo ambiente em todas as direções. Então, as vibrações podem ser de dois tipos. Aqui, vocês estão vendo aqui na imagem que a gente tem aqui um sininho tocando, e esse sininho vai chegar até o nosso ouvido e vai produzir essa sensação, o nosso ouvido vai captar e vai transmitir para o cérebro, e a gente vai entender esse som, então ele vai ser salvo. E as ondas sonoras, eles podem vir de duas formas, né? O som musical, que a gente chama o som que a gente consegue classificar, e o ruído, que seria uma deformidade na onda sonora, ou seja, uma não regularidade das ondas sonoras. Então, as vibrações elas podem ser de dois tipos. Então, como eu estava falando aqui, a gente vai ter as vibrações regulares, que são aquelas que geram as notas musicais, por exemplo. Isso aqui é uma vibração regular, porque o mesmo movimento de subida é o mesmo movimento de descida da onda sonora. Então, esse movimento regular do som vai gerar as notas, o que a gente chama de notas musicais, né? As notas da música. Então, e os movimentos irregulares vão gerar o que a gente chama de ruído, aquele som que é um pouco indesejado por algumas pessoas, mas que na música também ele vai ser aproveitado. Então, na música são utilizadas ambas as formas de produzir o som, tanto o ruído quanto o som que a gente, entre aspas, chama de som musical. Tá? Então, a gente vem para as características do som, ou o que a gente chama de propriedades do som. Então, as propriedades do som, ou características do som, a gente tem a altura, a duração, a intensidade, o timbre, que seria o colorido do som. Né? Então, nós vamos começar pelo primeiro. Então, a altura é o quê? A relação entre os sons graves e agudos, sendo estabelecida pela frequência, ou seja, a quantidade de vibrações por segundo que o corpo faz. Então, a altura é o que vai determinar se os sons vão ser agudos ou graves. Então, o som está mais alto que o outro, ele está mais agudo ou mais grave do que o outro. A duração, já ao contrário, ela especifica a quantidade de tempos ou de tempo que um som ou um silêncio vai ser percebido dentro da composição musical. Então a música está lá acontecendo, então aquela nota tem uma quantidade de tempo, aquele silêncio é mais longo ou mais curto. Essa duração musical ela vai gerar o que a gente chama de sons longos, curtos ou médios, que são aqueles que não são nem curtos demais, nem longos demais. A intensidade, vamos para o outro parâmetro, né? A intensidade é aquela que determina se o som vai ser mais forte ou se ele vai ser mais fraco. Em música, é só lembrar que o som fraco em música, que é o som suave, ele se chama piano, que é um termo italiano que quer dizer suave, tranquilo, fraquinho, bom de ouvir, seria, entre aspas. Né? Tá? Então, determina o volume de um som musical específico. Então, a intensidade ela vai dizer se o som vai ser mais forte ou mais fraco. Já o timbre, que é o colorido do som, é a característica ou a identidade sonora específica de um material específico, de um material qualquer. Então, o violão ele tem aquela sonoridade porque ele é construído com madeiras, tem cordas, tem lugares que se prendem as cordas. Já a flauta doce, ela tem um tubo, onde esse tubo pode ser de madeira ou de plástico e vai trazer sonoridades diferentes. Então, e se sopra, né, da flauta doce, a gente sopra para poder produzir o som. Então, a flauta doce ela vai ter essa diferença do violão por conta do material que é produzido e a maneira que é tocada. Então, a altura gera
harmonia, ou seja, as diferentes alturas juntas geram harmonia, duração, as diferentes durações geram ritmo, as diferentes intensidades, ou seja, forte, fraco, fortíssimo, pianicíssimo, coisa do tipo, vão gerar a dinâmica. E o timbre gera o que a gente chama de instrumentação, que seria os diversos timbres dos diversos instrumentos dentro de uma textura orquestral ou dentro de uma música mais camerística, ou seja, para instrumentos, ou para uma música para voz, ou coisa do tipo, tá? Então, essas são as características ou as propriedades sonoras, tá? Vamos partir para o tema que eu acho muito importante, que é o tema da notação musical, para a gente entender como é que pode ser feita uma partitura, como é que a partitura funciona e entender também o que é uma partitura, né? Que muita gente às vezes fala, mas não sabe o que é uma partitura. Então a gente vai começar com esse tema, notação musical. A notação musical é a parte escrita da música, então, ou seja, aquela parte onde a gente escreve para transmitir aquilo às pessoas, que envolve o conhecimento acerca dos sinais da grafia musical, tais como claves, pautas, a gente vai trabalhar cada um desses sinais especificamente, tá? Esses sinais geram o que a gente chama de partitura, essa quantidade de sinais vai gerar o que a gente chama de partitura. Mas o que é especificamente uma partitura? Aqui tem uma definição que eu escrevi, que eu achei interessante, eu escrevi, e aí estou propondo aqui para vocês que a partitura é um conjunto de sinais, ou seja, sinais gráficos, que servem para escrever a música, transmitindo a música para outras pessoas. Então, é como se fosse um registro, um guia, uma coisa que a gente olha, vai aprender as notas e tudo e vai reproduzir. É como se fosse um guia para outras pessoas poderem tocar aquele material. Então, aqui está um exemplo de partitura, e tem alguns sinais aqui, ó. Tem a pauta musical, a clave, a armadura, a numeração de compasso, o compasso especificamente. Então, tem vários elementos aqui que a gente vai trabalhar nesse curso que vão estar presentes aqui, que a gente vai estar falando sobre ele. Mas como é que a gente escreve a nota? Ó, tem uma figurinha que eu botei aqui que está perguntando. Mas como é que escrevem as notas? Como é que a gente faz para escrever as notas? Então, a partitura ela serve como guia para que o músico possa tocar ou cantar dentro das especificações nela encontradas. Então a partitura ela serve para isso, ela tem essa serventia. Vamos dar uma ida adiante. Agora sim a gente entra na parte realmente escrita, que é a parte da pauta musical. Então, o que é a pauta musical? Pauta musical, ou pentagrama, a gente tem aqui uma palavra que vem do grego, quer dizer penta, 5, e grama, linhas, ou seja, é um conjunto de 5 linhas, está vendo aqui? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e 4 espaços paralelos, ou seja, seguem na mesma direção. Ó. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço, e é onde a gente escreve o quê? As notas musicais. Mas o que quer dizer pentagrama? Eu acabei de explicar ali que pentagrama ele vem do grego, que significa penta, significa 5, e grama significa linha. Seriam 5 linhas e 4 espaços paralelos porque seguem a mesma direção. Então, como você verá posteriormente, para escrever as notas musicais é necessário utilizar círculos postos tanto na linha quanto no espaço existente na pauta. Então, para a gente escrever as notas na pauta, a pauta é um lugar onde a gente vai escrever as notas musicais. As notas vão ser identificadas a partir de círculos. Então, quando eu quiser fazer uma nota musical na linha, o círculo vai ter que ser metade num espaço e metade no outro, e a linha passa no meio do círculo. Isso aí gera uma nota musical. Quando a nota é escrita no espaço, o círculo está entre uma linha e outra, está no espaço. Então, a pauta, e quanto mais vão subindo as notas, ou seja, os círculos vão subindo, mais aguda vai ficando, e quanto mais descendo vai, mais grave vai ficando. A gente vai ver isso na prática quando eu botar aqui para vocês verem a pauta musical. Então, aqui tem aqui, ó, antes de como fazer as notas da pauta, né? Na pauta, como a gente constrói as notas na pauta. Acabei de explicar isso agora há pouco tempo, mas aí a gente vai dar uma vista mais especificamente, levando em consideração essa imagem que eu estou com ela aqui. Então, antes de mostrarmos como colocar as notas na pauta, iremos pensar um pouco sobre a nota musical. O que é uma nota musical?
Então, veja a definição a seguir. Nota musical é um monossílabo, ou seja, por que um monossílabo? Porque tem uma única sílaba. Dó, ré, mi, é tudo monossílabo, tem uma sílaba só. Que designa um som regular, ou seja, um som que eu ouvi. O que é um som regular? O som que o ouvido consegue ouvir e classificar. Então, isso seria um som regular. Então, o exemplo que a gente tem aqui de notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas são as notas musicais, todos são monossílabos. Então, são 7 notas ao todo, sendo a oitava nota, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa oitava nota seria a repetição da primeira nota. Agora vamos ver como é o processo de escrita das notas. Né? Então, como é que funciona, né, essa escrita? Vocês estão vendo aqui, ó, na imagem, que a gente tem ordem ascendente, ordem descendente. O que é a ordem ascendente? É quando as notas vão subindo, elas vão ficando mais agudas. A gente diz que elas estão subindo, estão ascendendo, estão ficando mais agudas. Então, cada bolinha dessa aqui, ó, é uma nota musical. Então, ó, você vê aqui, a primeira está abaixo da linha da pauta, da primeira linha da pauta. A segunda está na primeira linha. A terceira, no primeiro espaço. A quarta, na segunda linha. A quinta nota aqui está no segundo espaço. A sexta nota está no na terceira linha. Terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço, quinta linha e quinto espaço. E aí isso aqui forma a ordem ascendente dentro da pauta musical, tá? Então essa aqui seria a ordem ascendente. A ordem descendente é aquela que desce, que descende, que cai. Então a gente tem aqui a nota que está acima da última linha da pauta, a última, o penúltimo espaço. Tá vendo? Então aqui o espaço, o quarto espaço, quarta linha, terceiro espaço, terceira linha, segundo espaço, segunda linha, primeiro espaço, primeira linha e um espaço abaixo da primeira linha da pauta. Então, essa é a ordem em que as notas se apresentam na pauta musical, tá? Então, toda a pauta musical, ela segue essa ordem e o que vai determinar o nome das notas é a clave, que é o que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, dê uma revisada aí, qualquer coisa, você pega o vídeo, dá uma volta ao vídeo, dá uma olhada de novo, que você vai ter você vai se apropriar melhor desse conteúdo. É um conteúdo muito importante para quem quer seguir compreendendo como funciona a notação musical, tá? Então, vocês viram lá atrás, no anterior, que isso aqui ele só gera um número limitado de notas. Né? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui vai gerar 11 notas. Tanto ascendente como descendente, somente 11. Para a gente ampliar esse número de notas, por exemplo, o violão ele toca muito mais notas que isso aqui, a flauta doce também. Então, para a gente ampliar esse número de notas, a gente precisa de quê? Das linhas suplementares ou linhas complementares. Que ela serve o quê? Para complementar, ou seja, para aumentar a quantidade de notas que a gente pode escrever sobre a pauta musical. Então, a pauta musical ela comporta um número pequeno de notas, no máximo 11, como a gente viu, contando com as linhas e espaços. Para ampliar essa quantidade, é necessário adicionar ao pentagrama as linhas e espaços adicionais, que aumentam as possibilidades da nota para um determinado instrumento ou voz. Essas linhas e espaços são chamados de suplementares ou complementares, pois complementam o número de notas da pauta musical. Eles aumentam a quantidade de notas que tem uma pauta musical. Então aqui, está a contagem das linhas suplementares. Então as linhas suplementares podem ser inferiores quando elas estão embaixo da pauta, abaixo, todas as linhas estão abaixo da pauta. Superiores, as linhas estão acima da pauta. E, então essas são as linhas suplementares. Elas podem ser superiores ou inferiores. Se estiverem abaixo da pauta, inferiores. Se estiver acima, superiores. E elas contam da mesma forma que a contagem da pauta. Então, na pauta, a gente vai ter aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Então, a gente conta assim a pauta musical. Aqui, as linhas suplementares, as inferiores, a gente conta da primeira até a quinta, de cima para baixo. Então, a gente vai ter primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Já nas linhas superiores, voltei aqui que eu botei sem querer, nas linhas superiores a gente vai ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então segue de dentro para fora, tá?
de dentro para fora. Então vai seguir sempre essa ordem, não tem muita modificação não, tá? Então vamos ver essas linhas na prática, como elas funcionam. Então aqui a gente tem um exemplo. Exemplo de linhas suplementares em uma música. Então a gente tem aqui algumas regras. Ó. As linhas são escritas da menor quantidade para a maior. Então, ou seja, começa aqui na pequena e aí vai progredindo as linhas, tá vendo? Da mais grave a mais aguda. O círculo, a nota musical, deve estar posicionado no centro da linha. Então, se a nota estiver na linhazinha, ó, a linha passa no meio da nota, tá vendo? Se ela estiver acima ou abaixo, entendeu? Se ela estiver abaixo, a gente não precisa escrever a linha em cima. Mas se ela estiver acima, aí sim a gente põe aqui a bolinha acima da linha. E aí a gente escreve a linha do mesmo tamanho que teria a outra linha anterior. Então, isso seria as linhas suplementares superiores com notas musicais, tá vendo? E aqui as linhas suplementares inferiores com notas musicais também. As notas são escritas da esquerda para a direita, então sempre segue essa ordem. Esquerda para a direita, e da esquerda para a direita. Então, isso é uma sequência de notas. A gente vai ter uma sequência descendente e uma sequência ascendente. Então, isso aqui seria essa sequência de notas da primeira linha suplementar até a quinta linha suplementar ou quarta, né? Não sei, aqui até a quarta, mas pode ser até a quinta, tá? Todas as regras são aplicadas tanto à região superior, que eu falo essa daqui, as linhas suplementares superiores, tanto quanto para as inferiores, que são as linhas suplementares inferiores, tá? Então, qualquer coisa, como eu disse, volta lá no vídeo, você vai ver esse tema de novo, você vai se apropriar melhor, vai escutar melhor e vai memorizando isso que a gente está falando aqui durante a aula, tá? Então, finalizamos essa aula com as linhas suplementares. Na próxima aula que vai estar disponível aí, a gente vai entrar um pouco em claves musicais e vai falar um pouco mais, até para não ficar tão extenso a aula, tá? Então, revisa esse conteúdo, revê o vídeo e vai anotando aquilo que tu tiver dificuldade, tá? E aí depois procura um acompanhamento, que isso aí seria interessante para poder sanar as tuas dúvidas, tá bom? Bem, essa foi a primeira aula do módulo 1 de teoria musical, espero que vocês tenham gostado. As próximas aulas vão estar sendo disponíveis. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e em breve a gente vai estar postando outras aulas aqui de teoria musical para você acompanhar e se interar e aprender bem teoria musical na prática, tá certo? Um abraço para todo mundo, segue no Espaço Harmônio nas redes sociais, tá? Estamos disponíveis lá. Um abraço.